parcialidade do então juiz Sérgio Moro na condenação de Lula por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Na época, os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram contra a suspeição de Moro. A sessão foi interrompida com um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes e foi retomada há 2 semanas, um dia depois que o ministro Edson Fachin decidiu anular as condenações do ex-presidente na Justiça Federal do Paraná no âmbito da Operação Lava Jato e declarar extintas as ações que questionavam a parcialidade de Moro por entender que não havia mais o que ser analisado nesses casos. Mas Fachin foi voto vencido e a turma decidiu julgar a suspeição. Na retomada do julgamento, os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram para declarar a suspeição e anular o processo do triplex, e empataram o placar em 2-2. O julgamento foi novamente suspenso pelo pedido de vista de Nunes Marques e foi retomado hoje. O ministro Nunes Marques começou destacando que o habeas corpus usado pela defesa de Lula não é um instrumento jurídico adequado para tratar da suspeição de um juiz, porque não abre espaço para o amplo contraditório, ou seja, para que Moro também se manifeste. Ressaltou que os fatos colocados pela defesa de Lula, que serviriam para comprovar a suspeição de Moro, já foram exaustivamente discutidos por outras instâncias da Justiça e que, por isso, não seria possível analisá-los novamente. Todos esses fatos já foram objeto de análise em todas as instâncias do Poder Judiciário. É inviável a reanálise de 3 fundamentos nesta via-leite, não só por supressão da competência de instâncias inferiores, mas também porque, na hipótese de suspeição de magistrado, esta depende de provas e da observância do princípio constitucional do contraditório. Nunes Marques afirmou que, para comprovar a suspeição de um juiz, é preciso demonstrar que o magistrado tenha agido com o objetivo de chegar a determinado resultado e que, para isso, são necessárias provas contundentes que demonstrem que houve irregularidade no processo, o que não ficou provado nesse caso. Nunes Marques concluiu que as mensagens apreendidas pela Operação Spoofing não podem ser usadas como provas da defesa, porque foram obtidas pela interceptação ilegal de dados dos aparelhos de autoridades. No caso, procuradores que fizeram parte da Operação Lava Jato de Curitiba. Para o ministro, usar a troca de mensagens seria como legalizar a atividade de hacker no país. E levantou dúvidas sobre a veracidade das mensagens. Se o hackeamento fosse tolerado como meio para a obtenção de provas, ainda que para defender-se, ninguém mais estaria seguro de sua intimidade, de seus bens, da sua liberdade. Tudo seria permitido. No caso em exame, as provas da alegada suspeição são arquivos obtidos por hackers, mediante a violação ilícita dos sigilos telefônicos de dezenas de pessoas, conforme descoberto na Operação Spoofing da Polícia Federal. Mesmo que fosse juridicamente admissível utilizar-se de diálogos obtidos criminosamente como prova em processo judicial, o que entendo claramente vedado, sem qualquer exceção pela Carta Magna, restaria ainda um enorme problema. Pode-se confiar no conteúdo dos arquivos hackeados sem qualquer perícia oficial em contraditório? É fato que, no diálogo, a supressão ou inclusão de uma simples palavra pode mudar todo o seu significado. Como confiar, então, em provas fornecidas por criminosos? Será que uma perícia poderia atestar que as conversas criminosamente interceptadas são autênticas e exatamente fiéis, sem acréscimos ou supressão de qualquer palavra? O que sequer foi feito. Não houve perícia. Nunes Marques também afirmou que não existe uma divisão entre juízes lavajatistas, ou seja, magistrados mais alinhados com as acusações do Ministério Público de um lado, e os garantistas, magistrados que são mais favoráveis às teses dos réus, e que, antes de tudo, é preciso assegurar o devido processo legal. Não há mais espaço para elucubrações fantasiosas sobre juízes anti-lavajatistas ou juízes garantistas. Penso eu que todo magistrado tem a obrigação de ser garantista. O magistrado deve ter como pressuposto nos seus vereditos o cumprimento das leis e da Constituição. Deve ser garantista do direito em geral. Os direitos e garantias individuais devem ser preservados, independentemente de quem seja o réu. Ao concluir dizendo que é preciso assegurar o devido processo legal,
Nunes Marques usou um argumento que o próprio ministro Gilmar Mendes tinha citado em seu voto: não se combate um crime com outro. Não se combate crime cometendo crime. Não podemos errar, como se supõe que errou o ex-juiz Sérgio Moro, como se supõe que erraram os membros do Ministério Público Federal. Seria uma grande ironia e o prenúncio de um looping infinito de ilegalidades aceitarmos provas ilícitas, resultantes, portanto, de um crime, para comprovar um suposto crime praticado para apurar outro crime. E aí registro eu: 2 erros não fazem um acerto. Após o voto do ministro Nunes Marques, o ministro Gilmar Mendes pediu a palavra e, demonstrando grande contrariedade com o voto do colega, repetiu vários argumentos pela parcialidade de Moro proferidos em seu voto 2 semanas atrás. Gilmar discordou das questões processuais apontadas por Nunes Marques. Disse que habeas corpus pode ser usado para declarar ilegalidade em qualquer julgamento. Afirmou que houve irregularidades no processo, como a quebra de sigilo telefônico do escritório da defesa do ex-presidente. Gilmar Mendes também afirmou que os diálogos divulgados pela Operação Spoofing revelam ilegalidades da atuação de Sérgio Moro, mas que não estava usando as mensagens da Operação Spoofing para tomar sua decisão. Segundo Gilmar Mendes, não há como questionar posições ditas como garantistas, mas sim ressaltar que é preciso adotar em juízo apenas práticas legais, e criticou como mau exemplo o uso amplo de condução coercitiva pelos integrantes da Lava Jato. Isto, ministro Cássio, com a devida vênia, nada tem a ver com garantismo. Isto é uma indecência. O uso recorrente da condução coercitiva, diz a juíza, para prestar depoimento, tem por trás, aparentemente, a estratégia de constranger os investigados a prestar esclarecimentos, sem ter conhecimento anterior das evidências que estão em poder dos investigadores, o que é coerente com a estratégia da gestão atemporal das investigações e do rito legal das ações penais. Gilmar Mendes criticou ainda o que chamou de ações combinadas entre o juiz e a força-tarefa. A combinação de ação entre o Ministério Público e o juiz encontra guarida em algum texto da Constituição? Pode-se fazer essa combinação? Essas ações podem ser concertadas e combinadas? Isto tem a ver com o nosso processo acusatório? Isto tem a ver com garantismo? Nem aqui, nem no Piauí, ministro Cássio. O ministro ainda afirmou que, independentemente do resultado do julgamento, o caso já desmoralizou a justiça e voltou a comentar o voto de Nunes Marques. Não se trata de ficar brincando e não conhecer de habeas corpus. É muito fácil não conhecer de habeas corpus. Atrás, muitas vezes, da técnica de não conhecimento de habeas corpus, se esconde um covarde. E Rui falava. O bom ladrão salvou-se, mas não há salvação para o juiz covarde. Depois de Gilmar, Lewandowski também pediu a palavra. Relembrou pontos de seu voto e reafirmou o que considera atitudes ilegais de Sérgio Moro no julgamento do triplex do Guarujá. O ministro Nunes Marques retomou a palavra, afirmou que não teve intenção de desqualificar os votos de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, e que seu voto foi bastante claro. Nunes Marques disse que quem ainda não o conhece terá 26 anos, o tempo que falta para a aposentadoria dele no STF, para conhecer. O que eu quero dizer é que, diante de tudo que foi dito e de várias vezes que eu fui mencionado, o meu contributo é o silêncio. Eu não vou fazer réplicas ou tréplicas no meu voto, entendo que expus as minhas ideias com solar clareza. E esse silêncio é exatamente homenagem e respeito aos votos divergentes. Queria também fazer 2 registros. O primeiro não é para ninguém da corte, mas para os que estão nos assistindo, né? Quem me conhece sabe que eu não me inibo com nada e que eu não temo ninguém nesse plano. Eu sou temente apenas a Deus. Para os que não me conhecem, ainda tenho um pouco mais de 26 anos para conhecer. A sessão prosseguiu com um pedido da ministra Carmen Lúcia para refazer o voto dela.
Ela havia votado contra a suspeição de Moro em 2018, no início desse julgamento. E agora mudou de entendimento, formando maioria para reconhecer a parcialidade do então juiz Sérgio Moro. Carmen Lúcia disse que estava fazendo isso porque novos elementos foram juntados ao processo, permitindo uma nova análise dos fatos levantados pela defesa do ex-presidente Lula. Carmen citou 4 pontos: a condução coercitiva de Lula, a interceptação telefônica dos advogados do ex-presidente, a divulgação de conversas gravadas entre Lula e a então presidente Dilma Rousseff e o fim do sigilo de trechos da delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci às vésperas da eleição de 2018. Segundo Carmen Lúcia, quando deu seu voto em 2018, esses elementos ou não estavam no processo ou não estavam comprovados. Neste momento processual, que como realcei desde a sessão anterior, se deu relevo a uma série de dados que não se tinha no primeiro momento, tenho para mim que, além dos elementos que se foram adensando neste processo, alguns dados novos foram sendo introduzidos para clarear alguns dados que não tinha, na minha compreensão, uma comprovação inicial. Naquele primeiro momento, a mim não se mostraram suficientes os dados avulsos, eu diria, e pelos quais se buscava o reconhecimento da suspeição do juiz processante, garantir que o direito não se descumpra por uma conduta parcial do julgador. Isto torna suspeito o julgamento, o próprio resultado julgado. Carmen Lúcia afirmou que uma das principais garantias do réu é um julgamento justo e imparcial. Eu acho que nenhum ser humano tem o direito de se sentir sujeito de perseguição criminal com um direcionamento que se imponha para qualificar ou desqualificar alguém mediante uma atuação dirigida contra a sua pessoa. Pode até ser que disso se valha para outros objetivos, mas o certo é que todo mundo tem o direito de imaginar-se e acreditar-se julgado, processado, investigado por uma contingência do Estado e não por um voluntarismo de um determinado juiz ou de um tribunal. Durante seu voto, Carmen Lúcia frisou que o voto dela se restringe somente ao julgamento do ex-presidente Lula na ação sobre o triplex do Guarujá e que a suspeição de Moro não pode ser estendida a outros réus e processos. Esta peculiar e exclusiva situação do paciente desse habeas corpus, Luiz Inácio Lula da Silva, faz com que eu me atenha a este julgamento, a esta singular condição demonstrada relativamente ao comportamento do juiz processante em relação a este paciente. E não se diga que poderia haver outras extensões, nada disso com outros casos que tenham sido conduzidos pelo mesmo julgador. Nem acho que seja extensível, porque em relação a cada parte, cada juiz se conduz de uma forma. Não faço juízo prévio na condição, portanto, de suspeição do julgador em relação a outros casos. Estou julgando este caso, me atendo a este. Por fim, Carmen Lúcia ressaltou que, ao considerar o então juiz Sérgio Moro parcial no caso do triplex do Guarujá, não colocou em julgamento a validade da Operação Lava Jato. Acho o combate à corrupção importante, não estou, portanto, do que estou dizendo e faço questão de reafirmar, isso não diz respeito a ninguém, porque acho que todos nós aqui temos o mesmo apreço pela ética, muito mais pela ética na coisa pública, na gestão da coisa pública. Não estou, portanto, fazendo nenhum tipo de referência ao julgamento da operação denominada Lava Jato. Estou julgando o caso de um paciente que foi julgado no fluxo destes procedimentos. Antes da conclusão da sessão, o ministro Edson Fachin pediu a palavra para reafirmar pontos de seu voto contra a suspeição de Sérgio Moro. Fachin disse que os fatos que constam no processo agora já estavam presentes desde 2018, quando a ação começou a ser analisada na Corte. Não há absolutamente argumento novo, em meu modo de ver, apto a justificar o efeito revisional pedido pela sempre atilada e combativa defesa técnica.
Não há nenhum elemento inédito nessas alegações. Como disse e repito, em meu modo de ver, desde a impetração, os elementos são esses que aí estão. Não há nenhum elemento inédito nessas alegações que permitiria afastar a presunção de imparcialidade do magistrado. Edson Fachin fez uma defesa da Lava Jato. Disse que a operação revelou um grave problema criminal em órgãos e instituições. Cobrou também uma análise do Supremo sobre a validade das mensagens obtidas na Operação Spoofing, mas afirmou que conversas individuais entre as partes com juízes são legais no Brasil. O Código de Ética da Magistratura, aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, durante a gestão na presidência do eminente ministro Gilmar Mendes, admite as comunicações diretas entre as partes e os magistrados. Além disso, tanto o Estatuto da Advocacia, Lei 8.906 de 1994, quanto a Lei Orgânica do Ministério Público, Lei 8.625 de 93, concedem a seus respectivos membros o direito de ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos, das divisas, das portas que separam a parte reservada aos magistrados e de se dirigir diretamente aos magistrados. A decisão da segunda turma, por 3-2, de considerar parcial o então juiz Sérgio Moro, anulou todos os procedimentos feitos durante o processo do triplex do Guarujá. Como esse caso foi encaminhado para a Justiça Federal do Distrito Federal por ordem do ministro Edson Fachin, uma nova apuração vai ter que começar do zero, o que inclui eventuais novas buscas, quebras de sigilos e outros atos que possam ajudar na coleta de provas.